Vamos lá, mais um vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O vídeo de hoje é sobre como o racionalismo ele é capaz de lidar com os bailes funks nas ruas e também, é claro, com baladas, esse tipo de coisa que tem som alto e acaba prejudicando muitas pessoas no processo. Eu sou Gabriel, seja bem-vindo ao meu canal, Academia Homens de Valor, onde eu falo sobre vários temas interessantes envolvendo a organização social, para vocês já começarem a abrir mais a mente de vocês e começarem a entender melhor por que a forma como a gente está organizado ela é tão prejudicial. Bem, baile funk com mais de 300 pessoas é encerrado em rua de Londrina, diz PM. Pô, imagine a reclamação da galera sofrendo por causa dessa coisa. Deve ser terrível, cara. Uma coisa horrível ali quando você tem um som alto, você tem uma grande quantidade de pessoas e você não pode fazer nada, certo? Uma festa com mais de 300 pessoas que era realizada em uma rua de Londrina, no norte do Paraná, na madrugada deste domingo, foi encerrada após a polícia militar ir ao local por 2 vezes. Cara, teve que ir 2 vezes ao local para resolver o negócio. A PM descobriu a realização de um baile funk com um som automotivo na rua Benedito Fernandes de Lima, após a central receber várias ligações de moradores reclamando de som excessivamente alto. É claro que existia álcool, eles não estavam usando máscaras, porque isso aqui deve ter acontecido na pandemia, entre outras coisas, certo? E existem várias outras reclamações, por exemplo, baile funks ilegais desafiam a polícia e saúde pública, tirando o sono da vizinhança. Aqui nós temos um exemplo, né? Som alto, um monte de gente na rua, carro parado, certo? Beleza. Polícia invade baile funk em comunidade de São Paulo e causa correria, certo? Olha só a dor de cabeça que a gente tem que lidar aqui, certo? Então, vamos lá. Como que o racionalismo ele resolve esse problema, certo? Em um vídeo meu, quando eu falei sobre som alto, o racionalismo ele já separa as cidades por zonas. Então tem zonas que ele permite que tenha som alto e tem zonas que não. Se estiver perto de uma área residencial, nunca vai ter som alto lá. E se tiver som alto, o bicho pega e pega feio. O indivíduo, ele, além de perder o som, ele pode ser preso, pagar uma multa gigantesca, que é algo que dificilmente você vai conseguir resolver na forma como a gente está organizado, né? Tanto é porque até a polícia ir lá demora, e se é um baile funk, por exemplo, vai precisar de vários carros de polícia. Se tiver ocorrências mais importantes, a galera que está ali sofrendo por causa do som alto vai sofrer mais ainda. Se tentar resolver com as próprias mãos, vai ser pior, certo? E mesmo quando tente resolver de forma legal, indo lá fazendo boletim de ocorrência, indo lá no fórum e tal, isso pode gerar vários outros problemas, como agressão, chantagens, entre outras coisas ali que pode ocorrer com essas pessoas. Então a gente tem existe uma grande motivação para evitar ficar se expondo a isso, e quando você se expõe, você pode sofrer grandes consequências da qual a polícia, na maioria das vezes, não vai te proteger, e mesmo que você vá reclamar que está acontecendo alguma coisa, as chances da polícia conseguir te proteger são bem baixas, beleza? Bem, como que isso seria resolvido? Essas zonas que permitem som alto, por exemplo, são zonas onde você vai ter baile funk, pode ter de 300 a 4 mil, 5 mil pessoas nesses baile funks, onde você vai ter baladas, onde você vai ter festas, certo? Nesses lugares em específico, as pessoas que não têm carro, por exemplo, o governo iria garantir que existisse ônibus que pegariam essas pessoas desses lugares e levariam para esses lugares, garantindo assim o bem-estar desses indivíduos que gostam de festejar, de fazer essa loucura, certo? Então esses indivíduos que gostam de festejar, eles também estariam seguros. Por quê? Porque nessas zonas existiria ali, por exemplo, as Forças Armadas garantiriam o perímetro delas e também existiria aquela proteção dos indivíduos que estão ali, porque quando você pega vários seres humanos e coloca álcool, som alto, entre outras coisas, vai rolar briga. Então a única forma que tem de você proteger as pessoas é você garantindo que em vários locais, né, vários lugares, vários que eu chamo de pontos quentes, existiria ali uma segurança sendo feita com no mínimo ali uns 10 policiais ou então 10 militares nesses lugares, para garantir um pouco mais dessa segurança. Isso evitaria muitos problemas, como a gente já viu em vários vídeos, por exemplo, os indivíduos entrarem nesses lugares com armas, por exemplo. Os indivíduos não entram nesses lugares com armas, principalmente em festas. Uma outra reclamação que tem muito comum das pessoas é que em certos lugares existem várias baladas e nesses lugares o aluguel geralmente é mais barato, só que a pessoa tem que aguentar um som alto do caramba.
E para evitar esse problema, todas as baladas, todas essas coisas de festas, de carnaval, não importa o que seja, não serão feitas em zonas residenciais. Eles serão feitos somente em zonas onde que o som alto é permitido. Então, se tem baladas que hoje fazem parte de uma zona residencial, no racionalismo ela vai deixar de existir nessa zona residencial e vai passar para essa zona não residencial, onde o som alto ele está liberado. Então, dessa forma, nesses lugares é possível ter muitos bailes funks, é possível ter muita balada, muito show, muita coisa, e como vai ter uma segurança extra ali para garantir que esses indivíduos tenham uma boa experiência nesses lugares, por mais que o risco de acontecer algo ruim seja alto, esses indivíduos vão ter mais prazer nessas situações, vão estar mais seguros, vão se sentir melhor indo nesses lugares, certo? E também vai existir diferentes zonas ali que tem certa prioridade. Então, dentro dessas zonas de som alto, pode ser separado da seguinte forma, por exemplo. Em uma certa zona é só baile funk ou só funk, por exemplo. Em outra zona, por exemplo, pode ser só sertanejo, em outra zona só rap, certo? Porque dessa forma não vai ficar tipo uma confusão de som alto ali, porque os indivíduos sabem exatamente onde que eles vão, o que pode acontecer nessas zonas e assim por diante. Então, no racionalismo tem um controle maior sobre essas questões de som alto, sobre festas, sobre baladas e assim por diante, garantindo tanto a segurança de ir e vir e também garantindo ou aumentando as chances de não acontecer alguma coisa, ou se acontecer os danos serem bem menores, né, nesses lugares onde o som é permitido. Então você consegue pegar o comportamento prejudicial do ser humano, que o ser humano ele quer extravasar e ele precisa extravasar. Então a única forma que tem de você garantir que essa extravasação vai ser algo positivo ou pelo menos controlado é se você tiver essas zonas de som off e som on, por exemplo. E aí você consegue controlar através de uma boa organização, garantindo que esses indivíduos, né, que querem se divertir, que por mais que possa acontecer coisas ruins, vai acontecer em nível bem menor do que o nível que a gente tem hoje. Então, claramente, a gente consegue já perceber que existe uma grande diferença entre a forma como a gente está organizado e como que o racionalismo ele oferece uma solução para esse problema aqui, de tal forma que a gente não vai ter mais tanta dor de cabeça com isso. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.